Eu só quero estar com você. Me assusta que isso te faça pensar que eu sou sentimental. Oh, você já assistiu a minissérie Terras Distantes de Hora de Aventura? Ela foi desenvolvida para acrescentar algumas coisinhas a mais na série, que ficaram faltando no final, e também do passado dessa obra tão grandiosa. E meu propósito é fazer vídeo falando sobre os episódios dessa série, que são cada um muito únicos e especiais com suas próprias características, e abordam assuntos diferentes. E o escolhido do vídeo foi o Obsidiana, que é um dos meus preferidos. Você já se sentiu excluído por alguma característica sua, e com isso você tentou esconder de todas as formas possíveis para que ninguém descobrisse? Bom, então, se liga nessa história. Esse episódio se passa no futuro, no da Marceline e da Jujuba, pra ser mais específico, que depois de ficarem juntas no final da série, agora moram na mesma casa e compartilham uma vida quase de casadas. E a Marceline, ela tava compondo uma música nova, e ela tava prestes a mostrar pra princesa Jujuba. Só que ela não se sente preparada, mas logo após elas são interrompidas pelo menino vidro, que mais parece um Zé Gotinha rachado. Ele tava precisando de ajuda pra salvar seu reino de vidro de uma criatura. E esse reino era feito de vidro, completamente. Edifícios, pessoas, tudo transparente. Literalmente. E lá, eles têm uma estética de não mostrar suas rachaduras, que eram como cicatrizes, que eram vistas como algo feio e indigno. Não era uma coisa de realeza. Ou seja, o status deles eram medidos com base em quantas rachaduras você tem. Se você tem muitas, você é uma pessoa indigna. Se você tem nenhuma, você é uma pessoa perfeita. Porque afinal, mostrar suas fraquezas e lutas é algo indigno. E sem a ajuda da grandiosa Marceline, isso é, assim visto como eles, pois ela era uma espécie de lenda, por já ter salvado eles anteriormente. Eles estariam em cacos, literalmente. Como elas não têm muita escolha, elas acabam aceitando derrotar essa criatura. E durante o caminho, elas vão passando pela antiga casa da Marceline, o que desperta nela muitas lembranças dela e da sua mãe. Você sempre assusta todo mundo, Marceline, igual ao seu pai. Que não trazem sentimentos tão bons, pois ela teve uma infância difícil. Ela mesma diz que quando era criança vivia assustando as pessoas à sua volta, inclusive sua própria mãe. O que é algo muito duro de se ouvir, parando pra pensar na complexidade dessa frase. É como se você fosse alguém tão ruim que ninguém vai querer estar perto de você. Até mesmo as pessoas que você ama. Bom, mas elas continuam esse trajeto, e elas conseguem chegar no Reino de Vidro, onde a Marceline utiliza o mesmo método da vez anterior, que teve êxito, que era a música, a mesma letra inclusive. Ainda bem que eu acordei, eu não ligo mesmo pro seu reino, doce besta. Que nessa letra guardava raiva e mágoas dela e do seu relacionamento com a Jujuba, pois elas já tinham se relacionado anteriormente, mas as duas não estavam com a mesma maturidade e respeito que elas têm agora. Então, por não ter esse mesmo sentimento ruim entre elas, a música não funciona, só acaba causando um clima super desconfortável. Mas então a Jujuba tenta seu plano B, e utiliza outro método também utilizado por ela da última vez, só que no caso dá errado. Era um campo de força para poder prender a fera, só que dá pra perceber que ela não faz isso por querer ajudar as pessoas, ela faz isso mais pra provar pra si mesma que é capaz, por da última vez não ter funcionado do seu jeito, e quer mostrar o que é bom o bastante. Isso é algo bem ruim, porque ela tava querendo que o plano da Marceline desse errado pra ela poder provar pra si mesma que era boa o bastante. Algo bem egoísta, porque perde totalmente o sentido daquela compaixão de você tá ajudando as pessoas que precisam de você. E também é uma baita insegurança consigo mesmo, porque você só vai conseguir se sentir bom se você provar pros outros. Enquanto ela tenta esse caminho mais racional da tecnologia, a Marceline vai atrás de algo mais sentimental, indo até sua antiga casa, da qual elas tinham passado e tinham todas aquelas lembranças da mãe dela. Ela esperava que reviver todas essas memórias iria trazer todo aquele sentimento de tristeza e raiva de quando ela era menor, pois para ela a música só tinha funcionado antes porque carregava toda essa energia negativa. Mas acontece o contrário, ela acaba achando uma mensagem da sua mãe dizendo o quão especial, forte e única ela era, tirando todo aquele peso que ela tinha de si mesma quando era mais nova, encarando sua história de forma mais leve. Porque, além de termos que nos aceitar no presente como somos, temos que aceitar nosso passado, não concordar com tudo, mas vermos que nos trouxe até aqui. E eu acho isso uma parada muito importante, porque é como se você tivesse se auto-perdoando. E eu acho que o perdão mais importante não é aquele com os outros. Claro que é muito importante, mas é aquele perdão que você tem consigo mesmo. Porque se você não consegue nem se perdoar, como é que você vai perdoar os outros?
ou deixar os outros te perdoarem. E o nosso querido Zé Gotinha parece pular novamente e tenta incentivar para que sua raiva se liberasse de novo e ela tentasse novamente. Ela fala que vai voltar, mas não com esse propósito, mas sim pela Jujuba, que era a pessoa que a fazia bem e que ela queria ter por perto. Diferente do que ela achava anteriormente, que ela afastava os outros. E no caminho eles são atacados por um monstro de vidro. E ela perde seu baixo, mas ela resolve seguir em frente mesmo assim, porque a prioridade era voltar. Até eles voltarem, o monstro já tinha escapado e já estava atacando a cidade. E ela consegue se encontrar com a princesa. E elas atraem o monstro até a caverna que ele ficou preso pela máquina da Jujuba. Só que os carinhas de vidro metidos prendem eles dentro da caverna, ligando a invenção no máximo, sobrecarregando e a explodindo, tornando impossível sair da caverna. E nesse momento, por elas estarem presas juntas, as duas conversam sobre o que estavam sentindo, porque a Jujuba queria provar que ela era boa o bastante. E a Marceline não sabia como demonstrar seus sentimentos direito. E esses problemas elas já tinham antes, que inclusive foi o motivo delas terem brigado antes da última vez que elas estavam enfrentando todo esse problema. Mas a diferença é que agora as duas, mesmo com esses jeitos diferentes, você consegue perceber que elas aprenderam a se respeitar e a conviver da melhor forma. Isso pra mim faz a dinâmica das duas darem certo, todo esse respeito e carinho, vendo suas características diferentes e enxergando as pequenas qualidades que tem por trás disso. E eu acho que os relacionamentos funcionam assim, nesse respeito, porque ninguém vai ser perfeito o tempo todo. E você vai ter que lidar com os defeitos das outras pessoas quando você for se relacionar, mas você saber respeitar e acolher esses defeitos e conseguir entender melhor a pessoa, vai facilitar muito mais a convivência, e ajudou muito elas. E por isso que elas são esse casal que são agora. E pra finalizar, ela canta novamente, só que com seu instrumento de infância. Agora uma letra que representa mais ela nesse momento da vida, e da sua relação boa com a princesa. Porque agora ela é uma pessoa diferente, ela mudou. Tanto ela como a princesa Jujuba, por mais que elas ainda tenham essas dificuldades. Porque querendo ou não, são traços das suas personalidades. Mas como nosso querido amigo Heráclito mesmo disse, não é possível tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Ou seja, por mais que você continue com a mesma essência que você sempre teve, você vai ter traços da sua personalidade que vai mudar. E sempre quando alguém falar com você, você vai ser uma pessoa diferente. Talvez não nos detalhes mais complexos, mas você já não vai ser a mesma pessoa com os mesmos pensamentos. E a música não faz com que o monstro seja destruído, mas sim mostra também o seu lado bom, porque por mais que uma pessoa seja ruim, ela vai ter aquele lado bom que por mais que a gente não conheça ou ela não demonstre tanto, sempre tem questões boas, não existe uma pessoa 100% ruim. E ele vira uma borboleta, e o monstro de vidro também, aquele que atacou a Marceline. E é como se eles estivessem desabrochando e mostrando quem eles são de verdade. Sem essa questão de parte inteligível, carnal, mas essa essência que eles têm. Como se eles estivessem se aceitando, porque afinal, esse episódio é sobre isso. E não só essas criaturas, mas as próprias pessoas da cidade, que tinham essa crença de que não podiam ter rachaduras, porque as cicatrizes não te fazem mais fraco. E você não precisa escondê-las por medo. Elas mostram o quão forte você foi por passar por tantas coisas e ter essa coragem de mostrá-las. Porque a real era que todos tinham rachaduras, mas tinham medo de mostrar. E afinal, algo que é tão comum e que todo mundo já passou, já tem, não faz você se identificar com as outras pessoas e você vê o quão forte as pessoas são ao seu redor e que todos passam por situações difíceis, mas que conseguem seguir em frente. E é tão melhor você se identificar com as pessoas do que você se sentir frustrado por não ter uma vida tão perfeita como os outros mostram ter. Então, eu acho que o mundo seria muito melhor se a gente normalizasse essas cicatrizes. Porque afinal, não existem lutadores bons sem cicatrizes. Bom, mas essa é a minha opinião sobre o episódio Obsidiana de Hora de Aventura, que é um episódio tão complexo, que tem várias lições e eu nem sei se eu consegui falar sobre tudo que esse episódio me passou e me transmitiu. Bom, se vocês quiserem mais episódios sobre essa série, eu vou trazer, então muito obrigada por assistir até aqui, um abraço e até a próxima.